Olha, tenta imaginar isso. Um computador que ocupa uma sala inteira, consumindo energia, sei lá, de um quarteirão e demorando horas para fazer um cálculo simples. Agora, olha para o smartphone na palma da mão. A jornada entre esses dois extremos é, sem dúvida, uma das histórias mais incríveis da tecnologia. É a história da incrível máquina que encolhe. Então vamos nessa? A gente vai passar por 5 grandes saltos tecnológicos, desde as primeiras pedrinhas de contagem até o mundo super conectado que a gente vive hoje. Bom, vamos começar lá do começo, bem do começo mesmo. Antes de eletricidade, antes até da ideia de programação, o desafio era um só, simples de entender, mas gigantesco de resolver. Como contar e calcular de um jeito mais rápido que a nossa própria cabeça. Pois é, essa era a grande questão. A necessidade de calcular mais rápido sempre foi o que empurrou a inovação para frente. E olha, por milênios, as únicas soluções eram físicas, coisas feitas de madeira, de metal e, claro, de muita, mas muita engenhosidade. E o que mais impressiona aqui é o ritmo da mudança. Ou melhor, a falta de ritmo. Pensa bem, se passaram milhares de anos entre o ábaco e as primeiras calculadoras mecânicas, como a do Blaise Pascal e a do Gottfried Leibniz. A evolução era lenta, era glacial, era movida literalmente na base da engrenagem e da manivela. Ok, agora a gente dá um salto para o século XIX, e é aqui que o jogo começa a virar de verdade. A ideia que surge não é só mais de calcular, mas de dar instruções para uma máquina para ela executar uma tarefa sozinha. É aqui que nasce a programação. E a grande sacada veio de um lugar que ninguém esperava, da indústria de tecidos. Um cara chamado Joseph Marie Jacquard teve a ideia de usar cartões com furos para controlar os desenhos de um tear. Isso foi um salto conceitual gigantesco. Pela primeira vez na história, uma informação podia ser guardada nesses cartões e lida por uma máquina. E quem pegou essa ideia e viu o potencial absurdo dela foi o Charles Babbage. Ele basicamente pegou o conceito dos cartões furados e desenhou, no papel, a arquitetura de todos os computadores que a gente usa hoje. A máquina analítica dele tinha processador, memória, tudo. Era uma visão do futuro, só que mas tão à frente do tempo que não dava para construir com a tecnologia da época. E se Babbage foi o arquiteto, Ada Lovelace foi quem realmente entendeu o que aquela máquina podia fazer. Ela percebeu que o potencial ia muito além de só fazer contas. Então, ela escreveu o que a gente hoje considera o primeiro algoritmo da história, que nada mais é do que um passo a passo, uma receita para a máquina seguir. A grande sacada da Lovelace foi entender que a máquina podia manipular qualquer tipo de símbolo, não só números. Ali, naquele exato momento, a programação de verdade nascia. Agora, a gente dá mais um salto, dessa vez para o século XX. E aqui, tudo muda de novo. O grande problema das máquinas mecânicas era a velocidade. Elas eram lentas. Qual foi a solução? Simples. Abandonar as engrenagens e usar elétrons. A primeira geração de computadores eletrônicos era colossal. Pensa em máquinas como o Colossus, que foi fundamental para o trabalho do Alan Turing de quebrar os códigos na Segunda Guerra, ou o ENIAC. Eles usavam milhares de válvulas, que pareciam umas lâmpadas grandes. O resultado eram monstros que ocupavam salas inteiras, super frágeis e que, meu Deus, consumiam uma energia absurda. Então o problema era claro, né? As válvulas eram grandes, esquentavam pra caramba e viviam queimando. Era preciso uma solução. E a solução veio na forma do transistor. Ele fazia a mesma coisa que a válvula, só que era minúsculo, quase não esquentava, era super confiável e gastava muito menos energia. A nossa máquina que encolhe tinha acabado de encontrar a peça que faltava para começar sua jornada de verdade. Aí o pensamento foi simples. Se um transistor já é bom, imagina colocar vários deles juntos, bem apertadinhos. Essa foi a ideia por trás do circuito integrado, que a gente conhece hoje como chip. Em vez de soldar um monte de transistores, eles foram impressos numa única pecinha de silício. Agora sim a miniaturização ia decolar, fazendo os computadores ficarem ainda menores, mais rápidos e muito mais poderosos. E é isso que nos leva para a quarta geração. É aqui que o processo de encolher as coisas não só continua, como se torna exponencial. E é esse momento que abre as portas de vez para o computador pessoal. 4004. Esse número, sim, sozinho não parece dizer muita coisa, né? Mas ele é o nome do aparelho que lá em 1971 mudou o mundo para sempre. Foi o primeiro microprocessador comercial da história, criado pela Intel. E por que isso foi tão importante? Porque pela primeira vez, o cérebro inteiro de um computador, a CPU, cabia em um único chip minúsculo, na ponta de um dedo. Foi aí que o computador pessoal deixou de ser um sonho e se tornou inevitável. E a partir dali a coisa explodiu.
o microprocessador deu origem a kits para montar em casa, como o Altair para quem era entusiasta. Logo depois veio o IBM PC, que meio que padronizou o mercado. E o golpe de mestre foi quando surgiram as interfaces gráficas, como o Windows, que tornaram os computadores fáceis de usar para qualquer pessoa, não só para quem entendia de programação. É claro que essa revolução toda não aconteceu sozinha. Ela foi empurrada por gente visionária. Pioneiros como Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates e Paul Allen. Eles tiveram a visão de tirar o computador dos laboratórios gigantes e colocar um em cada mesa, em cada casa. Eles transformaram uma ferramenta de cientista em um eletrodoméstico. E aí a gente chega na era atual, a 5ª geração, e aqui o conceito muda de novo. O computador deixa de ser só uma máquina pessoal na nossa mesa e vira um portal para uma rede global de informação e de pessoas. Basicamente, são 4 pilares que sustentam o mundo de hoje. Primeiro, a World Wide Web, a internet como a gente conhece. Depois, a inteligência artificial, que deixa tudo mais esperto. A computação móvel, que colocou um supercomputador no nosso bolso. E por fim, a internet das coisas, que está conectando de tudo, da geladeira ao tênis de corrida. E assim, a gente fecha o ciclo, voltando ao começo. A história da computação é, no fim das contas, essa busca sem fim por mais e mais poder, só que num espaço cada vez menor. Aquela máquina que encolhe não parou e continua encolhendo. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta. Se a gente foi de uma sala inteira por nosso bolso em menos de 100 anos, o que vem por aí? Com a computação quântica já aparecendo no horizonte, prometendo um poder de cálculo que hoje soa como ficção científica, bom, o próximo capítulo dessa história incrível está só começando a ser escrito.